as fãs pelo mundo e pelo Brasil, a Fórmula Indy. No próximo dia 14, a gente vai ter a São Paulo Indy 300, prova que eu vou ter o prazer de correr. E quem eu sei que vai acompanhar tudo bem de pertinho é o meu convidado de hoje, o piloto Felipe Giafone, comentarista da Band, que atuou na Indy e é bicampeão da Fórmula Truck. Oi Felipe, tudo bem com você? Tudo jóia, Bia? Preparando para Truck esse ano? Isso, vamos estar de novo na Truck, caminho que está muito bem acertado e vamos ver se a gente consegue mais um ano. Ano passado foi muito bom, agora vamos ver como é que vai ser 2010. Pois é, o Felipe foi bicampeão da Truck, né, Felipe? Isso, eu ganhei em 2007, foi meu ano de estreia aí na equipe. E daí, o ano passado eu consegui repetir aí e foi muito bom. É uma equipe muito boa, viu, Bia? É uma equipe que está bem estruturada lá pelo Renato Martins e Volkswagen. Então, você sabe tão bem quanto eu que você está numa boa equipe aí, já é mais do meio do caminho andado, né? É verdade, com certeza, Felipe. Algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre as diferenças e semelhanças entre a Indy e outras categorias do automobilismo. Para você, quais são as principais peculiaridades da Indy que estão despertando o interesse do público? Eu acho, Bia, que a Indy e a Fórmula 1, o pessoal tem que pôr na cabeça que elas não são categorias concorrentes, ou uma não é melhor que a outra. Eu acho que são categorias completamente distintas, onde uma, que no caso da Fórmula 1, tem até um orçamento maior por fazer parte aí do Mundial, né, de andar pelo mundo todo. A Fórmula Indy não vai para tantos países. Só que, de um lado, você tem a Fórmula 1, que é um carro muito leve, feito para andar em circuito misto, muito rápido, mas que não aguentaria jamais uma batida a mais de 300 por hora como a Indy aguenta. Então, a Fórmula Indy, por causa dos ovais, ela precisa ter uma construção completamente diferente do que um carro de Fórmula 1. Ela precisa aguentar uma porrada no muro, aí no extremo, né? No caso que a Fórmula 1, é muito difícil você ter uma batida na velocidade que ocorre na Fórmula Indy, e já na Fórmula Indy é normal, nos ovais. Você sabe muito bem disso aí também, que lá qualquer probleminha que dá no carro, você perde o controle e o muro vem rápido e bem duro, né? Então, demais. A construção é completamente diferente. Falando aí em relação ao circuito de São Paulo Indy 300, quais você acredita que serão os maiores desafios para os competidores? Eu acho que vocês lá vão ter um trabalho grande nessa reta aí, que pelo que dá para ver aí vai ser uma reta enorme, e é uma coisa que não passou ainda pela Fórmula Indy, de ter uma reta aí de praticamente 1,5 km, onde eu acho que vai ficar muito interessante do ponto de vista até dos pilotos e público em geral, porque vai criar um vácuo, né? Você sabe que a tendência é usar aí um pouco, sempre mais pressão aerodinâmica para o circuito de rua. Então, me lembra um pouco Long Beach. Long Beach eu já corri lá algumas vezes e tem uma reta comprida. Então, no final de reta, as ultrapassagens acontecem e os carros vão chegar numa velocidade muito alta lá. Então, eu acho que ela vai ter, pelo tamanho da reta, vai ser uma pista aí histórica para a Fórmula Indy. É verdade, parece que a nossa pista de São Paulo aqui vai ter o dobro lá da reta de Long Beach, então vai ter vácuo à beça, vai ser Imagina ótimo. Só, vai cansar de ficar com o pé lá embaixo. Joia. E Felipe, vem cá, quem você acha que vai vencer essa prova do Brasil? De repente você, né, Bia? Vai saber, a tua equipe. Essa é boa, hein? Essa é boa. Mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que a Fórmula Indy, até diferente da Fórmula 1, exceto o ano passado que a Fórmula 1 foi mais interessante nesse ponto de vista, a Fórmula Indy, você, pelo regulamento ser praticamente iguais, né, os carros iguais, motor igual para todo mundo, vai do acerto daquele momento para aquela pista. Então você acaba tendo aí, às vezes, anos que que uma equipe com o mesmo equipamento leva uma vantagemzinha que ela ganha, ela vai lá e ganha a corrida. Depois, naquela pista, perdeu um pouquinho e está largando em 13º, sei lá, em 10º. Então, a Fórmula Indy, nesse ponto, ela é bem imprevisível, que é legal. Então, eu diria que os brasileiros, eles estão em equipes legais. Você tem o Tony, o Elinho em ótimas equipes que podem se dar muito bem aqui. O Meira, que está numa equipe não tão boa, mas ao mesmo tempo que tem uma equipe boa de circuito misto, que é o que vai acontecer aqui de circuito de rua. Então eu tenho fé aí que o público brasileiro vai ver os pilotos brasileiros andando na frente. E, desde que não caia o mundo, eu acho que vai ser até um certo ponto interessante. Felipe, pela sua experiência que você tem no automobilismo,
Qual a importância de São Paulo sediar a prova do próximo dia 14? Eu acho que é muito bacana aí. O lugar eu acho que não poderia ser melhor, no meio do Sambódromo. Eu acho que a Fórmula Indy tem tudo a ver com o circuito de rua. Então eu acho que para o público vai ser melhor. Eu acho que sendo no circuito de rua vai ter mais gente assistindo, com certeza. Então eu acho que a cidade foi uma escolha ideal, foi a escolha certa e o ponto estratégico, muito bom. Na sua avaliação, qual o perfil que um piloto promissor da Indy deve ter? Piloto promissor, vamos lá. Essa é uma boa dica pra mim, né? Já vai me falando que vou aprendendo, que vou anotando. Um dos erros que eu cometi no passado. Não, eu acho que, como tudo, né, eu acho que no automobilismo você precisa estar no lugar certo na hora certa, ter muita fé que as coisas vão dar certo e não perder as oportunidades, né? Eu acho que você sempre no automobilismo vai estar dependendo um pouco da sorte, né? De às vezes você fazer uma aposta, por exemplo, numa equipe errada, como eu já fiz algumas vezes, e às vezes acertar, como eu também já acertei outras vezes, mas a chance às vezes de você errar numa carreira, às vezes é até mais fácil do que você acertar, não é à toa que são poucos os pilotos que conseguem chegar na Fórmula 1 na Fórmula Indy, né? Então eu acho que primeiro é a dedicação, né? E a dedicação que eu digo a tudo, não só a parte de você estar bem mentalmente para guiar e tudo, porque eu acho que a parte física você se esforça, você vai e você consegue. Agora a cabeça não, você precisa trabalhar muito, é um trabalho longo e que você com a idade também eu vejo hoje que você vai melhorando muito. Então às vezes quando a molecada tem todo o talento, aquela parte de guiar e de acelerar, eles têm 100% na veia e estão preparados, mas às vezes mentalmente acabam cometendo alguns erros, às vezes até fora da pista, com patrocinadores e toda a parte aí que envolve fora das pistas. Então eu acho que hoje em dia para um piloto ser completo não basta guiar bem, né? Isso aí precisa estar bem entrosado com as pessoas fora da corrida, porque realmente piloto bom tá cheio. Sente mais saudades aí do tempo da Fórmula Indy? A minha vida mudou bastante, né? Quando eu mudei lá, fiquei 10 anos nos Estados Unidos, eu tinha uma vida boa, que era vida só de piloto, né? E hoje eu tenho a vida de piloto, mas fora dela eu tenho que trabalhar um monte, mas tudo relacionado à corrida. Então eu acho que aquela parte de você estar guiando um Fórmula Indy nas principais pistas tradicionais, tem momentos que são momentos especiais, assim, né? Que jamais eu vou esquecer aí, como mesmo a prova de Indianápolis, que eu corri por 6 vezes lá e tive ótimas provas e tive provas horríveis lá. Então, acho que são vários momentos aí que sempre fica marcado também, na parte de família, né? Também você tá um tempo bom em casa, ou você tá fora de casa, viajando um montão, ou você tá muito próximo do filho, da mulher. Então, acho que tem alguns pontos aí que eu sinto saudade, sim. Legal. E Felipe, você acha que tem alguma diferença aí na forma de torcer dos fãs no Brasil, no Canadá, no Japão e nos Estados Unidos? O jeito dos fãs em geral, assim? Isso, de torcer. Olha, o mais neurótico que eu conheci na minha experiência aí foram o Japão. É mesmo? O Japão, você para sair lá na Fórmula Indy, diferente da Fórmula 1, o público entra para dentro dos boxes lá, né? E lá para você conseguir sair, eles colocam os contêineres na pista que são as salas dos pilotos. E para você sair para ir até o carro, é uma briga, você tem que se programar para não atrasar no treino. Então, foi o que mais me chamou a atenção. Já o americano é aquele mais debochado. Em Indianápolis, já aconteceu de eu estar de mão dada com a minha mulher, vinha a mulher bêbada e pedir para assinar, autografar os peitos dela lá. Então, o americano é mais despojadão, né? E eu acho que o canadense é muito próximo, do meu ponto de vista, do americano. E os brasileiros, eu acho que eles são mais normais nesse sentido. Eles não são nem de um lado japonês louco assim, e nem de um tão despojado quanto o americano. Legal, Felipe. Queria super agradecer a sua entrevista. Boa sorte aí na Truck esse ano. Espero te ver como comentarista da Band em muitas etapas na Fórmula Indy. E um beijão pra você. Obrigado, Bia. E tomara que eu consiga comentar logo uma vitória sua aí na Fórmula Indy. Seria, acho que eu não aguento. Se tem um dos pilotos que eu não gosto da Indy, é a Danica. Então você vai lá e toma o lugar dela, porque ela é muito metida e você é bem mais gente boa do que ela. Então... E como eu ouço isso, viu? Ó a pressão já em cima de mim. Então, boa sorte, Bia. E tomara que dê tudo certo aí do seu lado. Valeu, Felipe. Um beijão pra você. Outro, tchau.
A você, ouvinte da Band News FM, agradeço a companhia e a audiência. Conto com a sua torcida neste próximo 14 de março, conferindo todas as emoções da São Paulo Indy 300.